Olá, olá amigos despolarizados. Ser boi de políticos, jamais, jamais. Então o Brasil vive essa polarização absurda, estúpida, de a torcida de um vigarista de um lado, a torcida do outro vigarista do outro lado, e o Brasil está afundando nisso aí. E agora veio agora esses golpistas, agora lá na Câmara de Deputados. Porque uns parlamentares, gente, o parlamento tem que estar aberto. A sessão da Câmara, que foi a abertura depois do recesso, a Câmara ia ser a sessão na terça-feira para estar aberta para os debates. E ali se resolve as coisas, as diferenças, o que for, se chega a um acordo, um consenso político sobre as coisas. Ou o embate mesmo, que é válido na política, na democracia, o embate faz parte, usando o diálogo, não a violência. Não a agressão física, não o desrespeito, como acontece. E aí vieram esses deputados, os parlamentares, golpistas impedir o funcionamento do parlamento, que é o símbolo, é a casa do povo, é a casa da democracia. Porque eles estão vendo que estão perdendo o jogo, querem agora virar a mesa, impedir das coisas funcionarem e do país seguir em frente, a democracia seguir em frente, a justiça ser feita, o processo está aberto contra o golpista, o B. Um processo legal, limpo, como foi na Lava Jato. O juiz está lá, tudo bem, lá era na primeira instância, porque era um crime de corrupção de um cidadão, de um corrupto que foi comprovado depois, e uma quadrilha enorme no Brasil, não só da esquerda, mas do centro também, que comanda o país, estava associado com essa quadrilha da esquerda e a quadrilha do centro. E isso estava sendo comprovado por uma operação na Lava Jato que começou na primeira instância por um caso de corrupção que pegou um doleiro. Já nesse caso do golpe, da tentativa de golpe, é diferente, porque isso está no STF. Porque é um crime que surgiu contra a Constituição Federal, contra a República, contra a democracia. É um caso muito grande contra a Constituição. E qual é o Tribunal Constitucional do país? É o STF. E ali foi designado um juiz para o caso. O juiz é o relator, é o Xandão, é o cabeça de ovo. Vai fazer o quê? Goste ou não goste, o Supremo Tribunal Federal, como eu digo, é um tribunal político. Não deveria ser um tribunal de justiça, que está acima de toda a justiça. Mas são ministros indicados por políticos. Então eles estão ali e eles vão pesar a justiça com a conveniência política, o resultado político disso aí. Não deveria, mas é assim, é a realidade. E o B contribuiu para isso. Quem não se lembra da Lava Toga? Lá no início do governo do B, os cidadãos, os que querem um país mais limpo, um país mais justo, estavam a favor dessa Lava Toga. E o B, e a família dele, e o filhinho dele, senador, o que fizeram? Ajudaram a enterrar essa Lava Toga. Não queria ir contra o STF porque eles estavam enrolados com a investigação do Rachadão. Então eles fizeram um acordão ali com o Centrão, né? Para não ter a Lava Toga, indicaram um PGR amigo do PT, amigo do Centrão, indicado pelo Centrão. O B só assinou aquele primeiro PGR lá. Depois indicou um ministro, o B foi na casa do advogado supremo do PT, o T, o ministro T, foi lá, o B, na casa dele, levando o futuro ministro do STF, o primeiro que o B escolheu, para receber as bênçãos, fazer um pacto de impunidade. E aquele ministro, com as bênçãos, na casa do advogado supremo do PT, o T, recebeu as bênçãos, fez um acordo ali com o B presente, e depois esse ministro ajudou a soltar o L. Quem não viu isso aí? Então não adianta agora vir. Esses golpistas continuam atentando contra a democracia brasileira nessa tentativa de impedir a casa do povo funcionar. Isso é um crime grave. Tudo bem, foi feito um acordo ontem, a sessão foi feita ontem com o presidente da casa lá, abrindo a sessão finalmente ontem à noite. Aí estava lá na cadeira do presidente da Câmara um deputado, não sei se é Kombi, se é Van, do Partido Novilho, que já foi novo lá atrás. Diz que é um partido liberal, hein? Liberal defende a liberdade.
Estava esse deputadozinho lá no final, que vários ocuparam aquela cadeira, não queria sair da cadeira, né? Então, quer dizer, liberais defendendo o golpista de braços dados e liberais impedindo a Câmara de funcionar. Que liberais são esses, né? Então, quer dizer, é um golpismo, esse é mais uma ação do golpismo. O B está desesperado, usando as últimas cartadas para reverter o jogo, mas ele nunca quer reverter o jogo nas 4 linhas, dentro das 4 linhas, como foi na eleição. Perdeu a eleição, tentou virar a mesa, tentou o golpe, tentou ir atrás dos militares para fazer esse golpe. Os militares não quiseram, não iam se meter com um estúpido daquele. E os militares que estavam ali no comando da cúpula das Forças Armadas, fora um que aceitou, os outros 2 não aceitaram, né, entrar nesse golpe. E aí ele está desesperado, fez aquela tentativa deslocada, foi tudo descoberto, veio à tona. Teve aquela quebradeira, com o apoio dele, do B e da turminha dele, golpista, que deu todo aquele apoio, que insuflou a massa, insuflou os acampamentos, para acontecer o que aconteceu em 2023, em janeiro, o 8/1. Então, quer dizer, essa turma tem que ser julgada e tem que ser, como está sendo, condenada, e não tem que abaixar a cabeça para interferência externa do Laranjão, né? O salvador do golpismo é outro autoritário, não tem que abaixar a cabeça e esse processo seguir em frente. E agora esses deputados que por 2 dias impediram do parlamento funcionar, porque aquilo não é obstrução legal regimental da Câmara. Existe obstrução de sessões, mas se faz dentro do regimento. E que obstrução é essa? É impedir, fechar a casa, não deixar o presidente da casa assumir o seu posto e abrir a sessão, impedir o funcionamento da Casa do Povo e da democracia? Não, a obstrução regimental é dentro do regimento. Então a sessão está aberta, está tendo as votações das matérias. Aí vamos dizer, a parte opositora, a banda opositora daquele projeto, começa a fazer medidas regimentais de obstrução, pede a palavra, pede a parte, para ir atrasando o negócio, para dar tempo de negociar e tudo mais. Pede uma votação de um destaque, né? Por exemplo, tem um projeto amplo, não, então a gente quer votar somente um destaque, uma parte do projeto hoje. A outra parte deixa para outro dia, aquela parte mais polêmica, vamos dizer assim, que eles não querem aprovar. E aí deixa para outro dia. Isso é obstrução, é atrasar o andamento do processo para se negociar, para ganhar às vezes apoio popular também, para enterrar um projeto que isso é normal, isso é legítimo da democracia. Então, isso é obstrução. Agora, esses deputados aí, vi falar que é legal essa obstrução que eles estavam fazendo, de tentar impedir o parlamento de funcionar, de impedir abrir a sessão, tomando lugar lá na mesa diretora do presidente da Câmara e tudo mais, e do secretário e todos os outros. E isso é um crime é mais um golpismo, é mais um crime dos golpistas, porque esses parlamentares estão assim com o golpista, faz parte, pô. Então isso aí, o presidente da Câmara tem que abrir processos no Conselho de Ética contra esses deputados, mas ele não vai fazer isso para a coisa não se agravar, mas de uma maneira honesta, séria, limpa, isenta, sem compromisso ou sem medo da repercussão política disso, porque os bolsonaristas ali o rebanho está enfurecido, né? Então pode acontecer coisas mais sérias no país. Então, para evitar isso, é muito provável que o presidente da Câmara conseguiu desocupar a mesa dele e voltar ontem à noite a abrir as sessões da Câmara. E isso aí acho que vai ser abafado e vai ficar por isso mesmo. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo no Brasil. Essa banda golpista da extrema-direita, que não tem nada a ver com a direita, com a centro-direita, com reais conservadores, são golpistas que não aceitam o jogo democrático. Não aceitam. Assim como o Laranjão não aceitou lá quando perdeu lá para o Biden lá e tentou virar a mesa lá dentro do parlamento, que fez o Capitólio, né? Aquela invasão também parecida. Aí depois o B copiou ele. Então esses golpistas, a lei tem que ser dura, firme, condenar esses golpistas para acabar com isso no Brasil. E deixa a democracia funcionar como deve funcionar. A esquerda, eu sou contra a esquerda, mas sempre respeitou os resultados democráticos. Perdeu,
Nunca fizeram um negócio desse. Agora vem essa direita, falsa direita, golpista, que não aceita a democracia fazer isso. Isso é inaceitável, gente. E a gente segue, infelizmente, com esse teatro dos horrores que está acontecendo no Brasil, né? E os brasileiros, com um pouco de racionalidade, vamos pensar e defender as pautas certas e afastar e exigir a condenação desses golpistas. Isso tem que ser feito, infelizmente, para a gente tentar o ano que vem aposentar o L e tirar a esquerda do poder, irresponsável também, que as contas estão, a gente não está nem vindo falar disso, as contas estão estouradas. As contas estão estouradas, a questão fiscal do país, olha, então isso que a gente tem que prestar atenção, né? Mas esses golpistas estão tirando a pauta, o L ganhando popularidade, e vamos ver o que vai acontecer o ano que vem, porque eles estão querendo reeleger o L pelo jeito. Mas infelizmente esse é o Brasil, eles estão desesperados e segue em frente esse teatro dos horrores. E vamos em frente.